Oi. De novo. Tem gente aí? Queria que você pudesse dar o seu boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês aí? Boa noite. Tudo bem com vocês aqui? E você tá aqui no canal? Oi. 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 Aí. Isto. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver. Ficou embaixo. Tá bom? Nunca me pergunte. Bicicleta. Graça e paz. Gente, queria que nós tivéssemos um tempo de oração e eu queria começar orando e queria que você pudesse me acompanhar nessa oração, que você pudesse realmente se dirigir ao Senhor Jesus aí na sua casa, tá? Então feche seus olhos, coloque-se diante de Deus, vamos ter esse tempo. Amado Deus e eterno Pai, eu quero te bendizer por mais um tempo, ó Deus, que o Senhor nos concede de estarmos juntos, reunidos como família, como povo de Deus. Rogamos que o Senhor Deus de fato opere, abençoe, fale, ministre ao nosso coração, porque nós queremos ouvir a sua voz. Nós precisamos da voz do Senhor, nós precisamos do consolo, do conforto, da ação do Senhor sobre a nossa vida. Tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que não te louva, tudo aquilo, ó Deus, que vem a ser contrário, ó Deus, à ação do Senhor nesse tempo, nesse momento, toda distração, todo ladrão da palavra, repreendemos, ó Deus, toda ação contrária, Deus, à ação do Senhor, que de fato o Senhor Deus possa estar atuando, agindo, movendo, declarando as suas grandes verdades ao nosso coração. Nós ansiamos e precisamos dessa ação do Senhor sobre nós. No nome de Jesus nós oramos. Se você concorda, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia no Salmo 19. E hoje vai ter coisa diferente aqui. A gente preparou algumas coisas diferentes para vocês. Mas eu queria que nós começássemos com a leitura desse Salmo. Salmo de número 19. Abra aí sua Bíblia. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Sinaliza aí se está ouvindo bem. Nós vamos ler a partir do verso 7, por favor. Salmo 19, a partir do verso 7, diz assim a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Verso 8, o que diz? As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Valem mais do que o ouro. Mesmo o ouro mais fino, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus não recebe recompensas. Quem há quem possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Livra-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Amém. Glória a Deus. Esse texto, queridos, ele vem falar sobre essa revelação de Deus. Dos primeiros versículos, fala da revelação, que é a revelação natural, que Deus traz o conhecimento a respeito dele, traz o conhecimento a respeito da pessoa dele, por meio da natureza. Então fala que um dia discursa a outro dia. Então é essa revelação natural. Então olha para a natureza e com certeza lá a revelação que eu queria chamar a sua atenção. Hoje Deus tem uma palavra para o seu coração. Hoje Deus tem uma palavra para aquietar a sua alma, para alegrar o seu coração, para trazer consolo, para te desafiar. Hoje Deus tem uma palavra especial no seu coração. Então, que você se abra, que você realmente deixe o Senhor tocar na sua vida, deixe o Senhor tocar o seu coração. Então, não endureça esse coração, amoleça, deixa Jesus realmente operar. E eu queria te convidar a que você cante comigo, né? Cante essa verdade, cante de fato, por causa disso tudo, por causa da pessoa de Jesus Cristo, por causa dessa oportunidade que Ele nos concede de podermos cultuar a Deus e de poder prestar Ele culto e Ele se agradar de nós. Então eu queria te convidar a cantar comigo nesse tempo e nós vamos declarar um cântico que diz assim: eu te busco, eu te procuro, Senhor. Te procuro, ó Deus, e no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, pra coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, mas eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, para a coroa
coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. As vozes. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Hoje eu queria dar oportunidade à minha digníssima esposa de poder trazer, né, algo que ela tem buscado também. Ela tem o costume de ler um devocional toda manhã e eu desafiei ela para ela escolher uma mensagem nessa semana que falou o coração dela e eu quero passar a palavra para ela dizer. Então, minha esposa Ana está aqui, né, bem aqui ao meu lado direito, e ela vai ler então a mensagem e depois nós vamos continuar louvando ao Senhor Jesus. E vamos louvar a Jesus por essa mensagem que Ele tem para o nosso coração esse dia, tá? Então, Boa noite. boa noite. Fico feliz em estar mais uma vez podendo louvar o Senhor juntamente com vocês. Amém. E eu queria deixar para vocês uma mensagem sobre família que eu li essa manhã. E ela começa com Lucas 1, que fala o seguinte: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e reuniu o seu povo. A genealogia de Jesus em Mateus 1 e Lucas 3 nos ensina que há esperança para um futuro e para o futuro de nossas famílias. A maioria de nós provavelmente não tem nenhum assassino ou prostituta em sua árvore genealógica, como Jesus tinha, mas pode haver alguns adúlteros ou mentirosos ou trapaceiros. No entanto, Deus pode intervir. Como se encontra sua família agora? Essa é uma pergunta para mim e para você hoje. Como se encontra a sua família agora? Homens, vocês estão sendo os líderes espirituais de suas famílias, como Deus os chamou para ser? Deus chamou você para ser um líder para a tua esposa e para amá-la como Cristo ama a igreja. Ele lhe chamou para ser um representante de si mesmo a seus filhos, um modelo a ser seguido. A esposa deve ter marido, como está escrito em Tito 2, 4, e respeitá-lo, Efésios 5:33. Quando foi a última vez que você disse a seu marido que o amava, mulher? Ele precisa de encorajamento, ele precisa de ser encorajado. Ele precisa de saber que você aprecia e observa todas as coisas que ele faz por você. Você precisa dizer a seu marido que o ama. Pai, você está dando um exemplo a ser seguido pelos seus filhos? É tão trágico quando vemos o mau comportamento do pai sendo praticado por seus filhos, até mesmo por seus netos. Mas Deus pode intervir e mudar as coisas.
Não importa onde estamos na vida, precisamos ser fiéis a Deus. E se você fez uma confusão em sua vida, a boa notícia é: Jesus pode limpar essa bagunça. Ele pode desembaraçar as coisas, pode resolvê-las. Se você comprometer a sua vida com Ele, Ele o perdoará e o transformará. Não importa o que você tenha feito até a esse ponto, mas você deve pedir a sua ajuda. Esse devocional falou muito ao meu coração e com certeza a gente fica esperando que a nossa família seja uma família perfeita, mas a gente pode ver que não existe essa perfeição. Até mesmo na geração, né, de Jesus, teve muitas pessoas que tiveram problemas, né, pessoas que tinham defeitos, né, vamos dizer assim, mas mesmo assim elas pôde ser transformadas, puderam ter um encontro com o Senhor e foram transformadas. E quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós somos transformados. Não existe um marido perfeito, não existe uma esposa perfeita, um filho perfeito, mas nós precisamos buscar essa perfeição e precisamos buscar essa transformação no Senhor Jesus a cada dia. E essa palavra é uma palavra que traz essa responsabilidade para nós como família, né? Porque nós, às vezes, queremos que os nossos filhos sejam perfeitos, sejam excelentes filhos, mas às vezes nós não damos o testemunho para eles, ou às vezes não ensinamos, deixamos as coisas soltas. E a Bíblia ela fala que nós temos que fazer isso. E eu acabei de ler agora que nós somos esse exemplo a ser seguido pelos nossos filhos. Às vezes não vai ser só uma palavra que a gente falar que ele vai nos obedecer, mas por um exemplo que ele viu nosso, de como nós fazemos. E eu queria deixar essa palavra para nós hoje e queria que a gente tivesse agora um momento de oração pela nossa família. Que você colocasse o seu esposo, você colocasse aí a sua esposa. Talvez você vê os erros que ela comete, vê os defeitos e nunca orou por isso, nunca pediu a Deus para que ela transforme a vida dela ou dele nesse sentido. Que você agora possa colocar diante do Senhor a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, a sua vida, porque talvez também você sabe que você comete um erro e às vezes não quer dar o braço a torcer e não quer se livrar desse erro, mas quer que o outro mude. Que você coloque então a sua vida também diante do Senhor nesse momento. Coloque os seus familiares, porque o Senhor pode transformar, né? Às vezes tem pessoas que precisam de ser transformadas, que precisam ainda ter um encontro com o Senhor Jesus. Que você coloque agora a vida desse seu familiar diante do Senhor. Amém. Então a esperança para a sua família, a esperança vindo da parte de Deus. Jesus em nós é o motivo de nós crermos nessa transformação. Jesus no nosso coração, Jesus agindo, atuando, é possível realmente ter um lar, uma família abençoada. Obrigado, Ana. Vamos orar. Vou pedir ela então, a Ana, para orar. Assim que você orar aí pela sua família, pela sua casa, vou pedir para a Ana orar um pouquinho. Orar por nós. Deus bendito, Deus santo, eu quero louvar ao Senhor pela tua palavra que foi falada ao nosso coração.
quero louvar, ó Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso que tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Deus, a minha família. Colocar diante de Ti, ó Deus, o meu esposo, as minhas filhas. Pedir que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando a minha casa. Que o Senhor, ó Deus, que o Senhor seja o centro, Deus, da minha casa, em nome de Jesus. E que o Senhor possa transformar em minha vida aquilo que precisa de ser mudado, para que eu possa, Senhor, ser uma esposa segundo o Teu coração. Peço que o Senhor transforme a vida do meu esposo, que ele seja um homem, um servo, Senhor, do Senhor, em nome de Jesus, e um esposo segundo o coração do Senhor. E eu coloco diante de Ti, ó Deus, a família de cada um que está me ouvindo nesse momento. Que o Senhor, ó Deus, esteja alcançando, Deus, essas famílias. Que o Senhor esteja alcançando as esposas, que elas sejam sábias, que elas sejam, ó Deus, construtoras, ó Deus, dos seus lares, em nome de Jesus. Que elas, ó Deus, sejam, Deus, transformadoras, ó Deus, em seus lares, em nome de Jesus. Peço também, ó Deus, pelos maridos, que eles sejam, ó Deus, cabeça, que eles sejam, Senhor, aqueles que orientam, aqueles, ó Deus, que traga, Deus, a Tua palavra ao coração da sua família, que seja, Deus, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também os filhos, que sejam filhos obedientes, filhos prontos, ó Deus, para ouvir os conselhos dos pais, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor esteja abençoando, Deus, cada família, cada familiar, aqueles ainda que não conhecem o Senhor, que estão, ó Deus, perdidos, que estão, ó Deus, por aí buscando, Deus, uma felicidade, buscando, Senhor, encontrar algo que só em Ti eles vão encontrar, ó Deus. Eu peço que o Senhor visite, Deus, cada um. Amém. Que o Senhor transforme, que o Senhor liberte, Deus, seja do que for, ó Deus, que o Senhor traga a libertação, a transformação, Deus, dessas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja visitando, Deus, que esse tempo, Deus, que nós estamos tendo na nossa família, de estar juntos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria para estar sempre falando, Deus, da Tua palavra, para estar sempre, Deus, louvando o Senhor. Não nos deixe, Senhor, murmurar, não nos deixe, Senhor, viver esses dias de qualquer jeito, mas que nós possamos estar ligados no Senhor, Senhor, sempre em nome de Jesus. Eu coloco diante do Senhor cada família, amém, Pai, da nossa igreja, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, amigos, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque há esperança na sua casa, na sua família. Queria que você pudesse dedicar essa próxima canção ao Senhor. Cante de todo o seu coração, tá? Declare assim: eu queria ter mais que uma canção, Senhor.
aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Aleluia. Que sua vida seja assim, uma oferta de louvor ao Senhor Jesus. Bom, eu queria agora que nós tivéssemos um tempo de intercessão, um tempo de oração por esse tempo que nós temos vivido. Eu tenho recebido, alguns pastores também têm recebido alguns pedidos de oração que têm sido feitos no mundo com respeito ao Covid-19. Então, na Itália, tem um irmão que está fazendo a tradução de textos de lá, e ele essa semana mandou 20 motivos de oração que as pessoas, que às vezes a gente não pensa, mas que as pessoas lá têm pedido, têm orado, e nós temos passado pela mesma coisa que o mundo inteiro está enfrentando essa situação difícil, e eu queria te dar alguns motivos para você orar nesse momento. Então, aí na sua casa, no aconchego do seu lar, eu quero te dar. Então, às vezes você já pensou, mas às vezes não pensou. Então, eu queria que você orasse, que eu vou falar 3, são 20, nós vamos orar por 3 hoje, e a gente vai orando assim nos outros cultos também. Então, primeiro motivo de oração, pela igreja que luta para ter fé em meio ao sofrimento global. Deus, acreditamos no teu desejo, essa é a oração, de curar e no teu poder para fazê-lo. Ajude-nos em nossa falta de fé. Então, para fortalecer a igreja nesse tempo. Então, a gente tem tido, assim, dificuldades com respeito ao caminhar cristão, a igreja. A gente tem ficado meio recluso, longe das ovelhas, sem poder pastorear muito. Então, só em casos urgentíssimos que nós temos podido atuar. Eu, pelo menos, tenho tido a política já que a congregação na qual eu estou tem muitas pessoas que são idosas, só no último caso, se for preciso, eu tenho ido. Tenho evitado mesmo. E quero orar para que Deus fortaleça. Tenho orado, estive na igreja outro dia, intercedendo pelos irmãos e orando por todos. E queria que você pudesse orar comigo. Então, pela igreja, ore também por aqueles que se renderam a Jesus. Então, nem tudo é destruição, nem tudo é morte, tem vida, e vida eterna sendo gerada. Muita gente se convertendo nesse tempo, A igreja em perseguição lá, no livro de Atos, saiu pregando o evangelho. Nós aqui sendo perseguidos por esse vírus, também estamos aí anunciando. Cada casa virou uma igreja, e louvado seja Deus por isso, e a pregação. Então tem gente se convertendo, talvez tenha gente se convertendo agora, tenha gente se convertendo nesse momento. Então você podia orar por esses, para que Deus possa fortalecer a fé, para que não possa desistir depois disso, para que continue crendo firme nas igrejas, tá bom? Ore também por aqueles que ainda não conhecem Jesus,
Essa é uma porta para o Evangelho, uma porta para as pessoas conhecerem o Jesus que é vivo, que é presente. Então, 3 motivos de oração, e aí pela igreja. Tem isso, vocês vão ver, se você acompanhar, te convido a estar conosco no próximo tempo também de oração, que será no domingo. Eu tenho certeza que você vai ter gente para você orar. Então agora, orando pela igreja. Então ore pela igreja, ore por aqueles que se converteram e ore por aqueles que ainda precisam de ter esse encontro com Jesus. Eles estão resistentes ainda, mas é possível o Senhor Jesus tocar o seu coração, o coração dele. Então ore, por favor, coloque-se diante de Deus. E eu vou pedir depois a Emanuele para orar por nós, tá bom? Então, Emanuele vai orar por nós logo depois que nós orarmos. Nesse tempo que você orasse aí na sua casa. Pai amado, eu quero colocar a vida da sua igreja e do Senhor. Quero colocar, Deus, a vida realmente dos pastores, a vida da liderança da igreja. Quero colocar, Deus, cada diácono, cada presbítero, cada líder da igreja, para fortalecer, Deus, manifestar o poder do Senhor, não permitir que esses irmãos tropecem, que esses irmãos caiam, que eles fiquem firmes, ó Deus, em nome de Jesus. Livra de todo o mal, abençoe, ó Deus, a vida, Deus, de cada evangelista, de cada gente, cada pessoa que tem aí, ó Deus, dado a sua vida ao evangelho, cada missionário. Nós queremos, ó Deus, rogar que o Senhor Deus esteja alcançando essas vidas. Oramos por aqueles, Deus, que se converteram nesse tempo, ó Deus, de mortandade, nesse tempo, ó Deus, de desafios. Tem gente aceitando, tem gente recebendo a graça do Senhor, tem gente sendo realmente visitado com vida eterna. Seja o Senhor, de fato, Deus, a operar sobre essas vidas. Sustenta, Senhor, poderosamente a vida desses que ainda precisam ter os seus olhos abertos, precisam ser encorajados a ter esse encontro com o Senhor Jesus. Abençoe, ó Deus, capacita, oriente, quebra, Deus, os corações desse tempo, que haja, Deus, realmente, ó Deus, um amolecimento, que não haja corações endurecidos, não haja corações empedernidos, mas haja realmente, Deus, corações ligados no Senhor. Tem misericórdia e abençoe poderosamente a vida de cada um no nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço. Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós e está fazendo. Senhor, eu quero pedir que esses pedidos que foram realizados, eles possam ser cumpridos, as pessoas possam se converter, meu Pai. E as pessoas que estão se convertendo agora, que já se converteram, que elas não possam se desviar dos seus caminhos, meu Pai. Senhor, abençoe a igreja, os membros de lá, que eles também não possam esquecer da sua palavra. Abençoe também, Senhor, um pedido que eu não escutei direito, mas que ele possa ser realizado também, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Fortaleça-nos, supra as nossas necessidades, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora, então, passar para o tempo de reflexão na palavra de Deus. As crianças vão sair para ter o tempo delas. Então, eu queria, que você aí orasse, e a gente vai orar. Vai, você quer orar pelas crianças? Sim? Não? E aí, tá de santa vergonha. Gente, essa é a Laila, tá? Essa é a Laila. Deus bendito, cuida das crianças. Nós queremos colocar a vida de cada uma delas. Queremos colocar a saúde física diante do Senhor. Por Senhor Deus, livrá-las desse vírus, livrá-las poderosamente. Queremos colocar também, ó Deus, a saúde espiritual delas, que da mesma forma sejam sustentadas. Manifesta o poder do Senhor sobre a vida delas. Colocamos também, Jesus, a vida, Deus, intelectual, elas que estão sem estudar, sem escola, que de fato, Deus, o Senhor cuida desses corações, dessas mentes em desenvolvimento, para que de fato continue o seu crescimento em estatura, graça e também em conhecimento do Senhor. Seja, Deus, com cada um deles, sustenta-os, ó Deus, agora que eles vão, e fique conosco também, nós que estaremos meditando a sua palavra. Fala o nosso coração, nós dependemos e precisamos do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, por favor, assim, quando as crianças estão saindo, uma saindo carregada, queria que você pudesse abrir a sua Bíblia
em Abacuque, capítulo 3, e nós vamos, se Deus assim permitir, encerrar o Abacuque. Ele está aí na sua Bíblia, tá? É pequenininho, nós temos 19 versículos aqui, e nós vamos, com a graça de Deus, refletir, orar, e vamos realmente assim desfrutar de um tempo de Deus na nossa vida. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia. Abacuque capítulo 3. Vamos lá que eu não quero me alongar. Então, Abacuque capítulo 3. Pronto, achei um lugar para esse computador. Então diz assim a palavra do Senhor. Esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Ó Senhor, agora que ouvi falar dos teus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nessa hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder, que pode nos salvar. E mesmo na sua ira, lembre-se da sua misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Seu brilhante esplendor enche a terra e o céu. Sua glória enche os céus. A terra fica cheia do seu louvor. Que Deus maravilhoso é o Senhor. Seu esplendor era como a luz do sol. De suas mãos partem raios de luz brilhante, onde ele esconde o seu tremendo poder. A peste vai à sua frente e a praga vem logo atrás. Ele para e se detém por um momento, observando a terra. Então sacode as nações, destruindo os montes velhíssimos e nivelando as colinas muito antigas. O seu poder nunca muda. Veja os povos de Midian e Cusã mortalmente amedrontados. Foi cheio de ira, ó Deus, que o Senhor feriu os rios e dividiu o mar. O Senhor estava zangado com eles quando enviou as suas carruagens sobre as nuvens com os seus cavalos vitoriosos. Todos viram o seu poder. O Senhor pega o arco e pede muitas flechas para encher a sua aljava. E as fontes brotaram da terra quando o Senhor ordenou. Os montes viram isso e tremeram. Grandes ondas de água avançaram. O grande abismo gritou, anunciando sua rendição ao Senhor. O sol e a lua, tão brilhantes, pararam em suas moradas, escurecidos pelo brilho de suas flechas e pelo fulgor de sua lança brilhante. O Senhor marchou pela terra com tremenda indignação, pisando as nações na sua ira. Saiu para salvar seu povo escolhido, para libertar o seu ungido. O Senhor esmagou a cabeça do líder da nação perversa, despindo-o da cabeça aos pés. O Senhor destruiu com as suas próprias flechas aquele que, vindo com um furacão, pensavam que Israel seria uma presa fácil. Montando nos seus cavalos, marchou mar adentro. As águas se agitaram. Eu tremo ouvindo essas coisas, meus lábios tremem de medo, minhas pernas vacilam e eu estremeço de pavor. Esperarei em silêncio o dia em que toda essa tragédia vai acontecer ao povo que está para nos invadir. Embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre as montanhas. Orientação para o regente do coro. Quando este cântico for cantado, o coro deve estar acompanhado por instrumentos de cordas. Louvado seja Deus pela sua palavra, que Ele fale ao nosso coração. Então, irmãos, nós temos caminhado sobre este livro, estudado sobre a vida de Abacuque, tirado lições preciosas para a nossa vida, temos aprendido tanto com respeito a esse caminhar com Deus, essa vida com Deus, e não vai ser diferente hoje. Mas eu queria relembrar o que nós já falamos. Então, no capítulo 1, nós temos a oração de Abacuque, que é dirigida ao céu, e ele fala ao Senhor, pedindo socorro,
porque uma nação violenta estava atacando o seu povo, estava destruindo realmente o seu povo, e ele não estava entendendo. E aí Deus, num primeiro momento, ficou em silêncio. Deus não respondeu nada. E Abacuque já sentiu isso, uma coisa, algo estranho, porque Deus sempre, para Israel, sempre foi esse que esteve aberto, que esteve realmente respondendo, atendendo, e dessa vez ele ficou em silêncio. Não foi só essa vez, tá? Ele já ficou em outras vezes, mas Abacuque estranhou isso acontecer. E ele então ora, e Deus... Então, ele ora de novo, e Deus então responde, traz uma resposta ao coração do Abacuque, traz uma resposta, mas uma resposta que o Abacuque não gostou de ouvir. Uma resposta que Deus diz para ele: não, Abacuque, não vai ser isso. Abacuque pediu libertação, e Deus disse: não, eu vou entregar Israel, porque eu estou levantando essa nação para que essa nação possa trazer realmente juízo sobre a nação, sobre o meu povo, sobre a nação de Israel, porque o meu povo se desviou. Deus estava querendo disciplinar o povo. E então Abacuque, ele falou assim, ficou sem entender. Como assim, Senhor? O Senhor vai levantar uma nação que é pior do que nós, pior que nós somos, uma nação assim como os caldeus, os babilônicos, e para que possa realmente nos corrigir. Se o Senhor levantasse um povo que fosse um povo que estivesse caminhando com o Senhor, até ia entender, porque Abacuque estava com esses questionamentos, ele estava com esses questionamentos no coração. Então ele fala isso para Deus. No capítulo 2, ele ainda continua com isso, mas dizer que vai esperar, que ele vai orar, depois que recebeu essa resposta do Senhor. No capítulo 2 diz: então eu vou subir a minha torre de vigia, vou ficar lá, vou esperar. E aí Deus então fala com ele de uma forma, dá a ele uma visão, e não só dá a ele a visão, mas fala para ele escrever essa visão, tornar o que Deus ia fazer público. E o que Deus disse para ele: olha, não vai ser agora, não vai ser nesse tempo, não vai ser nesse momento, mas eu vou de fato abençoar o povo de Israel, eu vou me levantar contra a Babilônia, eu vou destruir esse reino, e vou de fato fazer justiça. Eu não vou deixar as coisas ficarem como estão, vai demorar, mas eu vou fazer isso. Então Deus disse isso para Abacuque. E agora aqui no capítulo 3, a gente já começou a analisar esse capítulo. No capítulo 3, então, ele volta a orar, e por meio de um cântico, Deus traz a ele um cântico, e Abacuque fala. Então, no capítulo 1, no versículo 1 aqui do capítulo 3, nós meditamos sobre essas misericórdias do Senhor, nós meditamos sobre a questão do sofrimento, de como que nós devemos nos colocar diante do Senhor. E hoje eu queria continuar então a explanação a partir aí do verso 3 e 4. Por favor, volte os seus olhos aí, e depois eu quero tirar uma lição para nós. Então, versos 3 e 4 diz assim: Deus veio de Temã. Não, na verdade, vamos ler o 2 aqui, ó. Deus, ó Senhor, agora que ouvi os teus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nesta hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder, que pode nos salvar. E mesmo na sua ira, lembra-se da sua misericórdia. Então Abacuque está apelando para esse favor de Deus, para esse cuidado de Deus, com a aliança com que Deus tinha com Israel. Então Abacuque está clamando, pedindo, e ele diz aqui algo interessante. Ele diz que ele ficou espantado. E ele ficou espantado com o quê? Com, primeiro, de saber o que Deus vai fazer com a nação de Israel. Ele diz que ele está aqui, ele está espantado, eu estou tremendo, ele está assim extasiado diante das coisas e desse poder de Deus que é grandioso. Ele também está extasiado não só porque o que Deus vai fazer com Israel, mas com o que Deus vai fazer com a Babilônia também. Então ele está dessa forma. E então, queridos, ele vai pedir, vai pedir aqui ao Senhor que ele se lembre da misericórdia.
E numa outra versão fala que Deus possa avivar a sua obra novamente e fazer aquilo que ele já fez. E a gente vai partir daqui, desse verso, porque é algo importantíssimo. O que ele está dizendo aqui para a nossa compreensão do texto. Ele está pedindo para Deus avivar. E há várias formas de interpretar aqui, mas eu não vou tecer nenhum comentário com respeito às outras. Eu vou aqui direto naquela que os comentaristas que eu pesquisei, que eles estão dizendo. Eles vão dizer que Abacuque aqui, ele está se referindo à ação de Deus no passado, a como Deus agiu no passado. E não só isso, a essa ação de Deus no passado, mas também a que Deus de fato mantém o povo vivo, mantém o povo, que não deixe, apesar de que o povo possa ser dominado, que Deus não permita que o povo seja destruído totalmente, que fique realmente um remanescente fiel. Então Abacuque, ele vai falar com respeito a isso, aqui nesse versículo 2. E isso é muito importante, porque senão nós vamos entender erroneamente o que vem a seguir. Porque no versículo 3, do 3 ao 15, Abacuque vai realmente trazer Deus como o Senhor dessa terra, como soberano. Então nós meditamos sobre isso, sobre essa soberania de Deus, no capítulo, no versículo 1 e no versículo 2, um pedaço. E nós falamos com respeito dessa soberania de Deus sobre as coisas. E o texto aqui está falando a respeito disso. Então, se você vê, a ideia que vai trazer aqui é de um guerreiro que sai realmente armado para poder guerrear pelo seu povo. Mas olha as armas que Deus vai usar. Então, ele vai dizer que a glória do Senhor, vai encher a terra. E essa aqui é uma referência naquele dia lá da visitação, que Deus marcou o encontro, Então, Abacuque está pedindo para Deus fazer aquilo que ele já fez no passado, é justamente isso. Ele vai lembrar desse dia que Deus marcou um encontro com o povo de Israel, e Moisés reuniu todo mundo, para ficar lá embaixo, enquanto ele subiu lá para receber as leis. Enquanto isso, o povo não podia tocar no monte, o povo não podia fazer nada. Tinha um lugar demarcado, onde o povo não podia adentrar, porque senão seria fulminado. E aí nesse dia, diz aqui que a glória do Senhor veio sobre o monte. Então está falando desse momento, dessa ação de Deus, e é justamente essa alusão que Abacuque está fazendo aqui, dessa glória de Deus que desceu sobre o monte e que fez o monte se despedaçar e eles ficarem aterrorizados. Tá bom? Então, esses versos 3 e 4 falam a respeito disso. Depois você vai ver que Deus vai falar com respeito à peste. Então vai falar, está se referindo às pragas do Egito, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus levantou, as pestes que Deus faz, que Deus trouxe sobre o povo para poder livrar lá no passado, gente. Então lembre-se que aqui o verso 2 está falando dessa ação de Deus lá no passado. Então está lembrando dessas coisas. E ele vai falar que também Deus vai usar outras armas, tá? Deus vai se levantar contra os rios, e na verdade está fazendo uma alusão, alusão a essa questão de Deus intervir nas águas, como foi a abertura do Mar Vermelho, quando Deus abriu o Jordão. E você vai vendo aqui, você pode ver, vai seguindo aí. E depois, isso aí está no verso 8. Verso 8 diz que Deus vai se levantar contra o mar. E aí o verso 9 vai dizer: todos viram seu poder. Pegue o arco e pede muitas flechas para encher a sua aljava, e as fontes brotaram da terra quando o Senhor ordenou. Então, olha o que Abacuque está relembrando aqui. Os montes viram isso, verso 10, e tremeram. Grandes ondas de águas avançaram. Então está falando com respeito a isso. Aí no verso 11 ele muda, ele fala sobre o sol e a lua tão brilhantes. E aí vai lembrar daquele tempo, de guerra, onde o sol foi parado e
foi parada a lua também para o povo poder guerrear e vencer. Abacuque está trazendo à memória essas coisas, tá? E ele está pedindo para que isso volte a acontecer mais uma vez e o povo possa ser realmente salvo, possa ser acolhido por Deus dessa forma. E, então, ele vai dizer com respeito a verso 12, o Senhor marchou pela terra com tremenda indignação, pisando as nações na sua ira. Então está falando sobre isso. Verso 13, ele diz, saiu para salvar seu povo escolhido, para libertar o seu ungido. Então está falando com respeito a esse cuidado, porque o ungido aqui é a referência ao Messias, que ele descende do povo de Israel. Então está falando desse cuidado. É por isso que a visão fala do passado, né? Mas fala dessa preservação do povo não ser consumido totalmente, de um remanescente fiel ficar justamente para que o Messias possa chegar, possa descender desse povo. Então, queridos, até o verso 15 é mostrado o Senhor como um guerreiro que sai para guerrear, e as armas que Deus usa são as armas realmente da terra, são essas questões que Deus já usou, e Abacuque está evocando, está clamando para que Deus faça isso de novo e faça essa obra conhecida mais uma vez entre as nações. Então, até aí, ele fala, depois que ele levanta essas questões, verso 16, ele fala assim, eu tremo, ouvindo essas coisas, meus lábios tremem de medo. Abacuque vai declarando que o estômago dele, né, foi tomado. Então, quando a gente fica com muito medo, a primeira coisa, às vezes, que é atingida são os nossos intestinos, são essas questões, né, estomacais, o estômago é atacado. Então, Abacuque está falando dessas coisas, está falando aqui que as pernas dele tremeram. Então, quando eu vou pregar, quando eu vou para algum canto, assim, que vem eu fico meio assim, às vezes os joelhos batem um no outro, isso é normal, e louvado seja Deus por isso, como está acontecendo agora, louvado seja Deus por isso, porque eu dependo do Senhor para ministrar o seu coração. Então, quando Abacuque está lembrando dessas coisas que atemorizam, que trazem esse medo, que trazem realmente essas inseguranças ao coração e deixa a gente amedrontado. Só que ele está dizendo isso com respeito a Deus. E quando ele está dizendo isso, ele está declarando que ele ficou aterrorizado de ouvir todas essas coisas que Deus ia fazer. Tá? E aí ele vai deixar uma declaração aqui. Embora essas figueiras e as videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram, os pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Então Abacuque está declarando, está dizendo assim, olha, mesmo que tudo seja tirado de mim, mesmo que minha vida esteja vazia, eu vou me alegrar, eu vou confiar, eu vou estar diante do Senhor. Tá? Então Abacuque está evocando essas coisas, está falando sobre essas coisas. Tá? Mas aí você pode me perguntar, pastor, o que isso tem a ver comigo agora, no tempo de 2020? Para Abacuque foi isso, mas agora em 2020, irmãos, nós temos as mesmas situações ou as mesmas questões. Nós passamos por dias difíceis, mas a nossa vida também ela é feita de situações complicadas, que nem sempre nós entendemos a voz de Deus, que nem sempre nós entendemos o que Deus quer fazer. Então, da mesma forma que Abacuque fez aqui, declarou, ele é um exemplo para a nossa vida, um exemplo para a nossa fé, um exemplo de postura diante da nossa vida, que nós devemos tomar, um exemplo de postura diante do coronavírus, diante das situações que estão sendo geradas pelo coronavírus e por outras questões aí que a gente não sabe que estão por trás. Mas por causa, né, do Senhor, nós devemos ter uma postura diferente. E eu queria trazer algumas aplicações ao nosso coração aqui nessa noite. Depois que nós vimos tudo que o texto está dizendo, que a gente voltou lá no passado para entender o que Abacuque estava pensando, o que Abacuque colocou diante de Deus, eu quero trazer uma mensagem. Tá? Então a mensagem que eu tenho para você nessa noite é que a fé nesse tempo que nós estamos passando precisa ser o seu firme fundamento, sabe?
precisa ser esse firme fundamento para você viver, para você enfrentar a situação. A fé precisa realmente nascer no seu coração. E eu esqueci lá dentro a revista, mas uma revista que eu li a respeito do livro de Abacuque, ele está dizendo assim, o que é que você vai fazer com as questões da sua vida? Ou você vai deixar essas questões gerarem um cristão maduro, ou essas coisas vão acabar com você. Então a escolha, você precisa fazer uma escolha. Eu digo para você, para que você faça a escolha pela fé, e viva realmente altaneiramente, e viva realmente para desfrutar dessa companhia, dessa presença de Deus. Então não saia, fique na fé. E você precisa de fé, sabe? Para que você exerça o que de fato precisa exercer, com respeito ao seu conhecimento de Deus. Então, você precisa de fé sobre o conhecimento de quem Deus é. Então, você precisa ter uma fé experiencial. Não podemos, irmãos, nesse período, nesse tempo que nós estamos vivendo, e segundo aquilo que nós lemos na vida de Abacuque, vivemos uma vida de um conhecimento teórico a respeito de Deus. Então não podemos ter esse conhecimento teórico. Então, o conhecimento teórico de que Ele de fato é o soberano do universo. Não, sei que Deus controla, mas você confia nisso? Você experimenta isso na sua vida? E isso é real na sua vida? Você precisa ter isso. Não podemos ter um conhecimento teórico com respeito ao Senhor Jesus. Nós não podemos ter um conhecimento intelectual. E você precisa de fé para isso. A Bíblia fala com respeito a isso, sabe? Sem fé é impossível você agradar a Deus, porque é preciso que você exerça essa fé para que você possa... Vamos abrir lá, que eu esqueci o texto fugiu da minha mente aqui agora. Hebreus 12, sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque... Vou abrir aqui para me lembrar justamente o que diz a palavra de Deus. Hebreus 12. Hebreus 12 diz assim: é preciso ter fé nesse Deus. Então, quando fala dos heróis da fé, Hebreus 11, né? Isso, Hebreus 11, não é 12 não, Hebreus 11. Esse Hebreus 11 vem dizer para nós, sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que sinceramente o procuram. Então, essa é o firme fundamento que precisa você. Então, esse conhecimento, que é um conhecimento muito mais do que um conhecimento intelectual, muito mais do que um conhecimento teórico, muito mais do que um conhecimento teológico. Então, tem gente que tem conhecimento teológico, fala muita coisa, mas não tem um conhecimento experiencial com Deus. Então, eu queria citar para você o exemplo de Eva. Eva tinha uma teologia, ela sabia o que, olha, nós não podemos comer desse fruto, porque se nós comermos, nós vamos morrer. Mas ela não caminhava com Deus. Ela não caminhava, né? Ela conhecia Deus assim de longe. E tantos outros também tinham uma teologia por trás, mas não tinham experiência com Deus. E ela, o que aconteceu com ela? A teologia dela, né, levou ela a pecar e a comer do fruto. Então eu quero dizer para você, não podemos ter uma fé simplesmente teológica. Precisamos conhecer a teologia, precisamos conhecer os conceitos teológicos, mas nós precisamos experimentar esse Deus. Nós precisamos, e eu queria citar o exemplo de Abraão. Abraão foi alguém que cresceu dessa questão, desse conhecimento experiencial
com Deus, e é preciso fé para andar com Deus dessa forma. Então, ele tem o seu chamado ali em Gênesis capítulo 12, ele vai caminhando, e ele vai ter nas dúvidas dele, vai ter nas questões do coração dele, ele vai realmente passando por situações complicadíssimas, e vai chegar num tempo, num momento, que ele vai dizer assim, olha, eu estou desistindo, eu já estou me contentando que na minha casa, quem vai ser o meu herdeiro vai ser o servo Eliezer, e Deus tem que aparecer para ele. Então isso vai robustecendo a fé dele, vai deixando ele mais, tendo mais conhecimento de Deus, e aí deságua no grande acontecimento, né, da vida de Abraão, que é a oferta que ele faz de Isaac, e que eu já citei, que é uma referência ao que Deus faria com o seu filho. Foi por isso que ele ofereceu. Mas quando Deus pediu a ele que ofertasse, o filho dele não teve dúvidas, porque ele já tinha caminhado com Deus, porque ele já tinha tido uma experiência. E eu estou citando esse fato para dizer para você justamente isso, que se você tiver essa fé com Deus, dessa fé em Deus, e essa fé experiencial, de você caminhar, experimentar e conhecer esse Deus, dificilmente você é levado pelas coisas, e mesmo que seja levado, Deus é esse que vai reanimar a sua vida, tá? Nós precisamos viver como o apóstolo Paulo, irmãos, que ele diz assim, eu não estou dizendo, Filipenses 4, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda qualquer circunstância, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso daquele que me fortalece. Só pode dizer isso quem tem um conhecimento experiencial de Deus, quem tem um conhecimento real de Deus, que realmente tem o seu coração no Senhor e caminha com Ele a sua vida. E eu queria dizer para você que você precisa de fé também sobre a palavra de Deus, para você crer nessa palavra, para você realmente exercer a sua fé. A nossa fé não é colocada sobre o limbo, não é colocada sobre o nada, não é colocada sobre as crendices, não é colocada, sabe? Ela tem um firme fundamento, ela precisa ser alicerçada em Deus, precisa ser alicerçada na palavra. Então a palavra de Deus, Abacuque aqui, ele fez referência a isso na sua vida. Se você perceber, quando ele faz essas citações que eu falei de como Deus sai como um guerreiro cavalgando, ele diz justamente, está relembrando as coisas que Deus fez. E muitas vezes falta isso ao nosso coração. Nosso tempo precisa de ter essas pessoas que creem na palavra, que vivem essa palavra. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmãos. A pós-modernidade trouxe um conceito para nós, um conceito de que a palavra de Deus não é a verdade, que existem outras verdades, sabe? Então, é um conceito de que a Bíblia simplesmente contém a palavra de Deus, não que ela é a palavra de Deus, sabe? Então, você pode ter a sua verdade. Não, irmãos, existe uma verdade. Essa verdade é a palavra de Deus. E se você não quer acreditar em mim, acredita em Jesus. Domingo nós comemoramos a Páscoa. Nós falamos sobre Páscoa. E só teve Páscoa, só teve essa. Sabe por quê? Porque Jesus, ele decidiu no coração dele que ele ia ser obediente ao Pai até a morte. Até a morte. Se ele não tivesse tomado essa concepção, não teria Páscoa, não teria salvação, não teria ressurreição, não teria nada. Então, se você não quer acreditar na minha palavra, de que a palavra de Deus é a verdade, você acredita em Jesus. E olha o que Jesus fez. E veja como que Jesus, de fato, viveu. A vida dele foi obedecer a palavra de Deus. Foi obedecer essa palavra e viver por essa palavra. E ele, desde quando ele chegou, ele já tinha a ciência de que ele tinha que morrer. Então, creia na palavra de Deus, assim como Jesus creu. Tá? Então, você precisa de fé. Precisa de fé como Abacuque precisou de fé para olhar para a palavra de Deus e para tirar, sabe, os elementos para sustentar a fé dele. Naquele tempo, você precisa mergulhar na palavra de Deus e tirar os elementos que vão sustentar a sua fé nesse tempo. Sabe? Louvado seja Deus que tem muitas possibilidades para você aí. Você pode escolher quem você quer ouvir.
mas eu espero que lá os da minha igreja esteja me ouvindo, tá? Esteja me ouvindo, porque é importante você ouvir o que o seu pastor tem a dizer para você. Então, em nome de Jesus, precisa crer e tirar. E é por isso, sabe, irmãos, que nós temos vivido um tempo tão sem esperança. Um tempo onde o medo tem tomado lugar. Um tempo onde realmente os temores, sabe, as angústias têm tomado lugar. Porque não existe uma verdade verdadeira. Eu te convido a que você faça uma escolha. Você pode escolher o que muitos têm escolhido para a sua vida e viver com a sua vida à deriva, sem ter um norte, e viver e ter a possibilidade de, quem sabe, ter o seu coração atingido por uma dessas flechas do medo, do temor, da angústia, ou você entregar esse coração para Jesus e caminhar com esse Jesus e ser fortalecido por esse Jesus, mesmo nos dias mais negros, mesmo nos dias de tempestade da sua vida. E eu quero encerrar minha palavra dizendo que você precisa de fé, esse firme fundamento, não só para que você creia em Deus, não só para que você acredite nele, não só para que você realmente tenha uma fé experiencial com ele, experimente as coisas com ele, não só para que você creia na palavra, mas você precisa também de fé, sabe para quê? Para poder olhar as coisas de forma diferente, tá? Então, para você ver as coisas da perspectiva ou do âmbito de Deus. Então, por favor, se liga nessas questões. Então, Abacuque, para poder ser consolado, precisou, sabe, desse choque de realidade de Deus. E ele, de fato, saiu amedrontado, mas saiu consolado, com uma fé robusta, dizendo que mesmo que seja tirado, Senhor, agora eu estou crendo, agora estou acreditando, sem questionamento, sem murmuração, sem nada. Abacuque estava convicto, e é essa convicção que nós precisamos ter, é essa vida que nós precisamos ter, de que nós olharmos para as coisas com o olhar de Deus, mas só vamos conseguir se nós tivermos uma vida experiencial com Deus, se nós tivermos uma vida de leitura da palavra e de buscar nessa palavra, nós vamos ter os nossos olhos espirituais abertos e nós vamos ver as coisas da perspectiva correta da nossa vida, não com cegueira espiritual, não com um desvio, mas uma visão correta daquilo que Deus é. Então, em nome de Jesus, você precisa olhar, tá? Não viver por vistas. Então, às vezes, a gente caminha nesse mundo, a gente observa as coisas como essas coisas estão, a gente às vezes vê o mal triunfando, vê tanta coisa acontecendo, e isso às vezes traz tristeza ao nosso coração. Eu queria te lembrar de Asaf, se você depois tiver a oportunidade, lê o Salmo 73. O Asaf é alguém como o Abacuque. Ele diz que viu os ímpios prosperarem. Olha o que ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se me desviaram. Por pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então ele diz: porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força, não se acham em trabalhos com outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Então a visão do Asaf era essa, uma visão de que o mal estava imperando e não tinha problema, tudo dava certo, tudo estava dando certo. Mas o Asaf tem um choque de realidade, diz que quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi qual é a realidade, sabe? Então a fé precisa te fazer olhar assim, que às vezes Deus está tendo paciência, sabe, nesse período, né? Como Abacuque, ele diz para Abacuque: não vai ser agora, mas eu vou fazer. E Abacuque, sabe, então, já que é assim, Senhor, tá? Mesmo que as coisas não faltem, tá? Então, olhe para as coisas diferentes. Está faltando coisa aí na sua casa? Pode estar faltando tudo, só não pode faltar a presença de Deus na sua casa. Pode faltar qualquer coisa, mas isso não pode faltar. Então, mesmo que você olhe para as coisas, olhe para essa realidade da vida, as questões da sua vida,
E às vezes você chega a algumas conclusões, você não pode de fato descrer do poder de Deus na sua vida, e você precisa declarar, você precisa realmente se entregar ao Senhor, você precisa crer nesse Deus, olhar de forma diferente para as coisas, tá? Então, você precisa ter a revista que eu falei, que eu usei para pesquisar, ela traz algumas frases de impacto que eu queria dizer para você. A primeira delas: caminhar com Deus, ainda que a alegria se transforme em tristeza. Então, mesmo que as coisas virem, e é essa palavra ali mesmo, que tá tudo bem, sabe? Mas aí a oliveira minta, não tem fruto, não tem, eu me alegrarei no Senhor mesmo assim. Então, caminhar com Deus dessa forma, traz realmente ao seu coração, traz ao meu essa visão e traz para nós também essa convicção para viver. Não podemos de forma nenhuma, irmãos, enfrentarmos essa situação que nós estamos enfrentando e olhar com os olhos que não sejam os olhos da fé. Eu falei na primeira, uma das primeiras pregações sobre o Abacuque, que nós temos 5 sentidos. E, na verdade, o cristão precisa ter 6 sentidos. Que além dos 5, se os 5 falharem, se você olhar e não tiver, você precisa usar o 6º sentido. O 6º sentido se chama fé. Tá? Então, você precisa, de fato, confiar. E mesmo que as coisas ao seu redor, mesmo que a alegria seja roubada, como aconteceu com Jó, você precisa crer. Você precisa confiar nesse Deus. Você precisa de fato. Tá? Então, você precisa também declarar firmemente, caminhar com Jesus, ainda que as situações permaneçam as mesmas. A palavra de Deus para Abacuque vai demorar. Não vou mudar agora. E Abacuque falou assim, então é assim que vai ser. É assim, é dessa forma. Seu coração precisa ser assim, meu irmão. O meu coração precisa ser. Nós estamos passando por um tempo difícil, e nós não sabemos como é que esse tempo vai terminar. Nós não sabemos até quando esse tempo vai durar. Mas nós precisamos ter essa convicção na nossa vida. Que a fé continue sendo esse firmamento. Que você esteja confiado. Que você esteja depositado. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te dê realmente essa graça de você passar por todas essas situações como o Abacuque passou, como ele, de fato, experimentou. Vamos orar? Queria orar pela sua vida. Queria colocar a sua família no Senhor. Queria colocar a sua vida diante de Deus. E queria, de fato, que você fosse fortalecido nessa noite. Que a sua fé seja fortalecida. Recebi um texto essa semana falando justamente sobre o que nós seremos, né? E conclui dizendo assim, que esse período seja um tempo para que você, de fato, tenha a oportunidade de ser transformado, de ser mudado pelo poder de Deus. Deus te abençoe. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, me regozijo no Senhor pela sua palavra, me regozijo no Senhor, Deus, porque o Senhor é esse que nos fortalece, é esse que nos abençoa. Transforme e muda a nossa vida naquilo que precisa ser mudado. Ó Deus, fortalece as áreas da nossa vida que estão fracas. Ajude-nos, ó Deus, nessa postura que nós precisamos tomar. As situações da nossa vida não podem realmente ser empecilho de nós nos aproximarmos, relacionarmos, nós vivermos, de nós crescermos. Tira do coração de todos, às vezes, o desejo de se desviar, de olhar para a direita ou para a esquerda. Abençoa seu povo, sabe? Muda a história do seu povo, muda a história do Brasil, muda a história da igreja evangélica, muda a história da igreja presbiteriana Reviver. Que a sua boa mão seja conosco. Nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para acreditar que o impossível pode acontecer. Que esses dias podem ser transformados. Que esses dias podem ser realmente mudados pelo poder do Senhor. Que existe um Deus que agiu no passado, que age no presente e que vai continuar sendo o mesmo. Porque Ele é imutável. É um Deus poderoso que nos ama. Cuida da sua igreja. Cuida do seu povo, fortalece, ó Deus, cada um de nós. E que cada um de nós possamos encontrar os remédios que precisam para a sua alma. Que possam encontrar a cura, Deus, para a sua alma. E que o Senhor Deus direcione os nossos passos. Nós oramos, nós clamamos,
Pedimos isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E que a graça, meus irmãos, é a inefável graça do Senhor Jesus, o amor grandioso de Deus o Pai, as consolações, ministrações e o poder do Santo Espírito de Deus seja sobre a nossa vida, aqui na nossa casa, e sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre, até que Jesus volte. Amém. Deus te abençoe, tá? Um prazer estar aqui com você. Se você tiver pedido de oração, coloca aí, que a gente vai estar orando durante os dias, tá bom? Foi muito bom ter você aqui. Que Deus realmente te dê uma boa noite, te sustente em todo o tempo, te fortaleça, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau. Até domingo.